minha atividade é a atividade de um observador, da pessoa que encontra em frente a outra pessoa e avalia o comportamento do seu interlocutor com base na própria experiência, nas suas próprias emoções, na sua noção de vida, no seu sentido de existir. Isto é algo que difere de uma forma fundamental do cientista que necessariamente define um problema, define uma questão e apenas a ela se dirige limpando todos os outros fatores que possam de alguma forma contaminar a sua avaliação e aquilo a que um investigador chamaria de ruído. Aquilo que o clínico faz é, pelo contrário, integrar todos os ruídos na sua percepção de quem o outro é para definir um diagnóstico e, de alguma forma, imaginar uma intervenção. O primeiro papel do clínico é muito semelhante ao do jornalista. É o de colher uma notícia, perguntar sobre a quem aconteceu o quê, aonde, quando e porquê. O papel seguinte é o do antropologista, daquele que observa como se fosse independente do objeto de análise, as expressões faciais, a comunicação não verbal, a sua postura, de alguma forma provoca comportamentos, ele próprio, numa relação que é inteiramente dinâmica. A análise do sorriso é absolutamente importante, por exemplo. Existem mais de 100 formas diferentes de sorrir, anatomicamente distintas, que o médico é capaz, ou qualquer pessoa com a capacidade de empatia e de simpatia, é capaz de decifrar, de empatizar e, de alguma forma, descodificar o significado daquele pequeno trejeito facial. Para o neuropediatra, a observação do comportamento é, de alguma forma, oposta à do psicanalista, daquele que se põe ao lado do sofá, sem verdadeiramente ter uma interação de apreciação das transmissões das emoções através da linguagem corporal. Pelo contrário, aquilo que o neuropediatra ou o pedopsiquiatra faz é uma atenção arguta, específica, absolutamente atenta a todos os pequenos movimentos e expressões. Aquilo que eu costumo dizer é que o meu papel é ser um leitor de olhares. Isto é absolutamente verdadeiro. E a qualidade do olhar vai para além da intensidade, do brilho, da duração do contacto, do objeto em que foca, de tudo aquilo que é uma comunicação não falada e que o clínico decifra e descodifica e com a qual estabelece uma relação instintiva. Ou seja, quase sempre perante uma criança com perturbação do neurodesenvolvimento, o interlocutor humano, ao interagir com ela, de imediato percebe que há algo que não está bem, ainda que, pela história, a família possa negar determinados aspectos do comportamento. Mas, efetivamente, o clínico tem de confiar no seu instinto. A questão, do ponto de vista do cientista, diria eu, é onde reside essa compreensão. Que mecanismo ou que circuitos, de alguma forma, compreendem o que não é dito, mas é sentido com o corpo. Aquilo que eu tenho como lema para as pessoas que trabalham comigo e para mim próprio, esta frase de Richard Feynman, que é absolutamente luminosa, de alguma maneira, de que a ciência é acreditar na ignorância dos especialistas. E só partindo deste princípio, nós, de facto, podemos avançar no conhecimento.
Eu não sou verdadeiramente fã da Anaïs Nin, mas o problema que aqui nos traz hoje de comunicação entre uns e outros é que verdadeiramente não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. E naturalmente que a visão do clínico e a visão do cientista é algo diferente. Quando o cientista avalia o autismo, o material humano que lhe é apresentado tem um diagnóstico definido. Eles pedem aos clínicos para lhes apresentarem um conjunto de blood samples, de amostras de sangue, por exemplo, para estudo genético, de crianças com autismo. Mas a verdade é que para o clínico não é bem assim. Essa é uma população selecionada. Mas o clínico tem quase sempre de lidar, ou muitas vezes de lidar, com formas que são de fronteira, que se misturam ou que estão mal definidas. Ontem dizia o meu irmão que tinha uma POC. Eu também tenho uma POC e tal, vocês inventam coisas. A verdade é que ele não tem POC. Ele não tem POC, se ele tivesse POC, ia ao médico. E ele não vai. Portanto, de alguma forma, os pequenos rituais que ele apresenta antes do ato cirúrgico não são egodistónicos o suficiente para ele se vir queixar de ter um problema. As crianças que nós vemos têm uma queixa de um problema. E, portanto, aquilo com que a gente lida é com um conjunto de comportamentos que se misturam em proporções diferentes. Por vezes basta um traço único e a doença é identificável. Toda a gente reconhece o Pinóquio pelo nariz, como qualquer pessoa reconheceria uma criança autista pelo flapping mal aparecesse no gabinete de consulta. Por vezes precisamos de congregar um conjunto de traços para chegar a um diagnóstico. Por vezes um simples olhar rapidíssimo e o diagnóstico está feito. Eu devo dizer, aliás, que houve uma altura em que eu fazia uma espécie de concurso com a recepcionista da clínica, entregava-lhe um bilhetinho e ela punha o diagnóstico observando os doentes na sala de espera. E devo dizer que se as famílias confiassem na minha recepcionista, poupavam 95% das vezes uma data de dinheiro, porque o diagnóstico dela era certeiro, mais de 90% das vezes, porque, na verdade, uma criança com autismo, ainda às vezes que relativamente discreto, um observador atento percebe na sala de espera que a interação é complicada ou que tem traços peculiares. Por vezes, porém, as dificuldades são relativamente subtis e apenas um interrogatório aprofundado consegue alcançar aquilo que é, digamos, a verdade. Por vezes, a perturbação permanece estável ao longo do tempo. Outras vezes, porém, modifica-se de forma marcada ao longo do tempo e é difícil de reconhecer no resultado final aquilo que era a disfunção original. Como foi aqui dito, a propósito do síndrome de Asperger, muitas vezes define-se pelos opostos, ou seja, podemos ter uma criança com síndrome de Asperger que se isola, que se afasta do outro, ou então uma outra que se aproxima demasiado, sem reconhecer a fronteira, a orla marítima que nos pertence, de alguma maneira. Quando eu era miúdo, eu tinha uma bulha com o meu irmão mais novo, pelos vistos a tradição de bulhas com os mais velhos e com os mais novos vem de trás. Mas então, eu tinha uma bulha com o irmão mais novo que me acusava de, à mesa em casa, dizer, oh mãe, ele está-me a chamar estúpido com os olhos. Mas ele, por sua vez, fazia-me uma tortura horrível, que era punha os dedos à frente dos meus olhos e dizia, o ar é público, o ar é público. O ar não é público, o ar que está perto de mim pertence-me.
E aquilo que a criança, que às vezes com síndrome de Asperger, não entende é essa privacidade à qual eu nem sempre dou direito a que as pessoas acedam, ou pelo menos gostaria de escolher quem a ela acede. Esta questão do tamanho é uma questão antiga, mas, enfim, os homens gostam, em geral, de perceber que, de facto, a qualidade tem mais importância do que a quantidade, e seguramente naquilo que é a avaliação do comportamento nas crianças com perturbações de desenvolvimento é muitíssimo mais importante do que, por exemplo, a qualidade da socialização do que a quantidade da socialização. E isto é algo que os DSM, por exemplo, não são capazes de captar. E, eventualmente, não podem captar num sistema de checklist que basicamente se destina a justificar contribuições da segurança social. Eu, desde miúdo, que me admiro como é que é possível que a luz branca seja um conjunto de cores tão diversificadas. E aquilo que eu acho que é o papel do médico que lida com o desenvolvimento é servir de prisma. De alguma forma, refletir a luz branca e dividi-la nos seus diversos componentes. A questão é, quais são os componentes essenciais? É algo que eu acho que merecia trabalho em relação àquilo que são as cores fundamentais do comportamento. Seguramente a competência motora é algo que define alguns diagnósticos. A capacidade de focagem, desatenção versus obsessão. A capacidade de empatia. Eu, o outro, ou quem gira em volta de quem. Os sistemas de recompensa. Tolerância ou não à frustração. As capacidades cognitivas. Os limiares sensoriais, que são altos, sobretudo para a audição e tato, mas baixos para a temperatura e para a dor no autismo. A antecipação ou o grau de ansiedade, o tónus do mood, irritabilidade, alegria, tristeza. Estas são algumas das cores fundamentais com que nós, de alguma maneira, pintamos o quadro clínico, ou dissecamos o quadro clínico. Este é um outro aspecto que me parece absolutamente essencial. E nós falamos de comorbilidades sem verdadeiramente falar da maneira como elas se interceptam, mas mais do que isso, têm uma ligação dinâmica. Um nível de ansiedade é essencial, por exemplo, para aumentar a capacidade de atenção numa prova. Mas se ela for exagerada, então acaba por inibir a atenção e, de alguma forma, inibir a capacidade de focagem, porque a ansiedade torna-se ela própria objeto de atenção. E, portanto, esta ideia de que existem problemas que estão separados é apenas parcialmente verdade, porque, na verdade, as fronteiras misturam-se, as cores interpenetram-se em graus variáveis de doente para doente. Esta é a arte do clínico, mas não é seguramente o território do investigador, ou pelo menos não é ainda. Evidentemente que as questões genéticas são absolutamente essenciais e para o clínico é fundamental reconhecer os pais e conhecê-los, porque é tantas vezes óbvio de onde vem o problema, com manifestações algo diversas nos pais. A questão da natureza versus o alimento é algo obviamente complexo. Alguém dizia aqui ontem, suponho que era a Astrid, que o autismo é 54% genético e 46% ambiental. Eu não consigo medir isto, acho que não faz-me pouco sentido. Esta é a minha filha mais nova, que é do Sporting. Ora bem, isto geneticamente, ela devia ser do Benfica. E, portanto, isto é influência materna, má, prejudicial, mas seja como for, que lhe marcou um destino que não era aquele, do meu ponto de vista, que estava inscrito no genoma. Todos nós falamos de espectro, essa é a primeira dimensão, graus de gravidade. A segunda dimensão é o conjunto de estrelas da constelação que define um diagnóstico. Mas é evidente que, eu vou supor que o Steve Jobs também tem o síndrome de Asperger, ou tinha, se calhar não, mas enfim, o Mr. Bean claramente tem o síndrome de Asperger. Eles são, no entanto,
obviamente diversos, não é apenas uma questão de grau, de mais severo ou menos severo. São coisas diferentes, são quadros diferentes. E depois há, evidentemente, a terceira dimensão, que é a dimensão do tempo. Sou eu com a minha mãe, muito velhinha, tinha 95 anos nesta altura. Eu tinha 20, não, um bocadinho mais. Seja como for, aquilo que é a dimensão do desenvolvimento é a dimensão do tempo. É de que forma uma narrativa, um problema, um sintoma evolui ao longo do desenvolvimento da criança. Isto é algo que também o DSM não capta. Nem pode captar, mas é fundamental para o diagnóstico clínico. Todos nós sabemos que a borboleta, quando era pequenina, não era uma borboletinha, era uma lagarta, tinha um aspecto completamente diferente. E, portanto, em muitas perturbações do desenvolvimento, a questão não é de ser, mas de estar. Curiosamente, é algo que os tradutores lá em cima devem ser completamente incapazes de exprimir em língua inglesa, já que to be is to be, não é ser ou estar. Mas quando alguém diz uma vez autista, para sempre autista, mente. Pela razão simples de que o meu irmão João não tem uma POC. Ou seja, muitas crianças com perturbações do espectro, de alguma forma se desenvolvem e evoluem para a ausência de desconforto, para a adaptação, para a ausência de sofrimento. Nesse momento, deixam de ser doentes. A quarta dimensão é absolutamente fundamental e a pior estudada, penso eu. Para o clínico, é fundamental a evolução no tempo em ligação com a evolução dos próprios elementos da sociedade e com a evolução dos seus progenitores também. É uma dimensão interessantíssima porque, obviamente, eu como pai, eu tenho um filho de 30 e uma filha de 9, ao longo da minha vida, do meu amadurecimento como pessoa, dos meus acontecimentos de vida, da minha própria transformação, relaciono-me de uma maneira diferente com as pessoas com quem convivo. E a criança não é imune a essa transformação, antes a acompanha. Isto é algo que é fundamental. Portanto, eu diria, enquanto o DSM tem uma visão das perturbações do desenvolvimento, que é a visão das bonecas russas, ou seja, é tudo a mesma coisa, só que uns são maiores do que outros e podem se encaixar uns nos outros. A minha visão é muito mais da família Adams. Têm todos o mesmo apelido, têm todos um ar de família e, no entanto, são todos fundamentalmente, na sua natureza, diferentes. Eu creio que, depois de tudo isto, a pergunta última, aquela que nos levaria finalmente a uma compreensão mais global de quem é o homem e porque se comporta de uma determinada maneira, era a integração de outros saberes, ou de outras teorias, de outras hipóteses, nomeadamente onde é que Freud está na neurociência moderna, de que forma Darwin e evolução influencia o desenvolvimento cerebral para até alcançar o humano que somos hoje, em última análise, a noção de Deus, onde está incorporada no nosso cérebro e que relevância tem. E era, no fundo, o desenvolvimento e a filosofia em interação. Eu diria que para compreender verdadeiramente uma criança com uma perturbação do desenvolvimento, é necessário fazer isto. Integrar informação que é capturada através de pontos de vista diferentes, num sistema coerente, dinâmico, que pode ser alterado pela ação de outro ser humano, seja através da farmacologia. No fundo, alguém dizia que nós somos um saco de químicos com delírio de grandeza, ou então feito através do poder da comunicação, porque outra pessoa dizia que nós éramos um conjunto de átomos de carbono capazes de refletir sobre eles próprios. Eu sou um leitor de olhares. Muito obrigado.